Então, a gente está começando mais uma live aqui pela Verdade e Graça e pelo canal do YouTube, youtube.com.br Oficina da Palavra, para falar sobre teologia e igreja pós-pandemia. E hoje a gente vai conversar. Olha o Guilherme aí. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. O pessoal está entrando devagar na sala. Uhum. E aí eu ia pedir para você, professor, para você se apresentar, né, falar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz. Tá Como é bom. que você está atuando agora para a turma que está chegando, que ainda não te conhece, possa te conhecer? Perfeitamente. Meu nome é Valtair, Valtair Miranda, sou formado em teologia, minha formação inicial é teologia, né? E desde a minha formatura eu já trabalho com o ensino teológico, comecei a dar aula em teologia bem cedo e também a pastorear a igreja. Então faço o ministério, tanto do ministério do pastoreio quanto do ministério de sala de aula. Na área da academia, na área da pesquisa, eu desenvolvo pesquisas tanto em teologia quanto em ciências da religião, mas também trabalho recentemente, há uns 5 anos para cá, com história. Eu fiz então minha caminhada acadêmica pela teologia, fiz um mestrado em teologia, depois eu fui para ciências da religião, trabalhei um mestrado em ciências da religião novamente, e o doutorado em ciências da religião. Depois de caminhar pelas ciências da religião, eu vim para a história, fiz uma graduação em história, um doutorado em história. Então é esta a minha fase atual. Estou trabalhando em alguns temas de pesquisa. Eu pesquiso no campo da teologia, teologia bíblica, teologia do Novo Testamento. No campo da ciência da religião, eu trabalho com milenarismo, a história do milenarismo, Ó, que legal. religião e saúde também é um tema que tenho desenvolvido no pós-doutorado. Comecei um pós-doutorado Leclerc recentemente, e o tema do pós-doutorado é religião e saúde, e também na Começou, área de história. O pós-doutorado começou quando eu comecei nesse semestre mesmo. O já estava na pós-doutorado pandemia? já estava na pandemia, meu irmão. Seleção correndo na pandemia e tudo. Documentação toda enviada por meios eletrônicos. Tentei levar Caramba. os documentos do pós-doutorado em mãos, eu até levei, né? Fui lá na universidade levar. Quando eu cheguei lá, ninguém queria receber. Não, não podemos pegar documento em papel porque é contaminação. E é curioso, Leclerc, que eu me aproximava da funcionária da Secretaria da Pós-Graduação, né? E aí ela dava um passo para trás, com medo, né? De contaminação. Olha Eu dava um só. passo para frente, ela dava um passo para trás. Rapaz, não quis pegar a documentação em mão de jeito nenhum. Voltei para casa, escaneei tudo, mandei para lá. O processo terminou, já estou matriculado e tal. Mas é para você ver que o mundo é outro, né? É Então, verdade. Eu te fiz a pergunta por causa do tema, né? Religião e saúde nesse momento, caramba. é verdade. A temática é essa mesmo. Já estou matriculado e desenvolvendo a pesquisa, né? O pós-doutorado é uma pesquisa, né, que você faz, né, sob a orientação de um doutor de uma universidade, e estou fazendo isso dentro de um programa de pós-graduação em cognição e linguagem. Dentro do programa de cognição e linguagem, estou discutindo religião e saúde, né? Pô, então vamos fazer um mix disso aí, volta aí. História. Isso, aí tem história, tem religião, tem Caramba! teologia, tem um monte de coisa, né, rapaz? A gente trabalha em um monte de área ao mesmo tempo, né? O meu doutorado em História foi na UFRJ, eu pesquisei lá a história da leitura da Bíblia, e a pesquisa foi na Idade Média, Leclerc. Eu trabalhei no doutorado um monge italiano chamado Joaquim de Fiore, e foi a minha pesquisa doutoral em História. Essa é a caminhada, tá? A caminhada é essa aí. E atualmente você está também trabalhando no Batista do Sul. Isso, eu sou diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e da Faculdade Batista aqui no Rio de Janeiro, e coordeno todos os cursos da faculdade. Esta é a minha atividade de academia atualmente, né? Faço outras coisas, mas na academia essa é a minha atuação agora. Professor, quando o senhor olha para a história, juntando todos esses conhecimentos aí que o senhor abordou na sua trajetória e ainda trabalha com eles,
Olhando um pouquinho para a história, como as comunidades de fé, as igrejas reagiram diante de outras pandemias, né? Início do século XX, século XVIII, século XVI, né? Todos aqueles. O que o senhor acha que mudou a maneira como os cristãos reagiam, como reage agora? Porque pela primeira vez a gente tem uma percepção mais global, mais abrangente do problema, né? Que mesmo quando era grande, a gente não tinha uma percepção tão forte como a gente tem agora. O que é diferente hoje de outras épocas e a maneira como a igreja se comporta? Então, Leclerc, veja, tem uma questão que é o senso comum. O senso comum, ele interpreta o próprio tempo de forma muito negativa, né? Você tem aquele camarada que sempre vai dizer assim, na minha infância que era bom, a década de 80 que era boa, a década de 60 que era maravilhosa, a década de 60 e 50, quer dizer, o indivíduo, ele olha para trás e entende que o Éden está lá, né? Que o bom está no passado, o presente não presta, o presente é uma porcaria. É um olhar do senso comum. Então, em função disso, olha para trás e diz as crianças eram melhores no passado, a educação era melhor no passado, a economia era melhor, tudo era melhor no passado. O presente não presta. Esse tipo de olhar sobre o presente, ele não é muito produtivo, né? Porque se você ficar olhando para o passado nessa perspectiva de que o que é bom está lá, o que está lá e não volta, né? O passado não interfere no meu presente a ponto de eu voltar para o passado. O meu presente é o que conta no momento. O meu presente é o que eu vivo. O meu presente é o que eu sinto. O meu presente é que interfere no meu corpo nesse momento. O meu passado só nas minhas lembranças, mais nada. Ele interfere na minha identidade. Mas é só isso. Então eu preciso ter uma perspectiva com relação ao presente um pouco mais construtiva, né? Então esse é um olhar fatalista sobre o presente em detrimento do passado. Agora, tem gente que olha para trás e tem um olhar reducionista, entendendo que este presente é sine qua non, né? Nunca houve igual. E aí eu vejo isso na descrição, por exemplo, da pandemia, né? Nunca houve nada igual. Veja, este olhar sobre o presente nessa perspectiva acaba fazendo com que a gente não perceba que o ser humano já passou por experiências muito ruins no passado, Leclerc. O ser humano ele tem uma capacidade de sobreviver a estas catástrofes impressionante. E isto vem de onde, Leclerc? Vem de Deus. É Deus que nos criou assim. A nossa antropologia bíblica diz o quê? Nós somos obras, nós somos produto, nós somos resultado da mão criativa de Deus. A mão criativa de Deus nos fez. Consequentemente, se a mão criativa de Deus nos fez, o que nós somos, devemos a Ele. E veja, e um aspecto da humanidade que eu acho que é muito interessante de destacar aqui nesse momento é justamente a capacidade de sobrevivência do ser humano. Olha para trás, Leclerc, você vai ver que durante toda a história da humanidade, nós já enfrentamos situações calamitosas, enchentes terríveis, terremotos gigantescos. Olhamos para trás e vemos aí era do gelo, essas coisas loucas que a natureza prega sobre nós, e o ser humano sobrevive a isso. O ser humano, Leclerc, ele é o único ser que tem a capacidade de viver em qualquer buraco desse planeta. E veja só, e sobreviver nele. Nós vivemos nos 50 graus do Saara e vivemos nos 50 negativo do Polo Norte. Verdade. Nós vivemos enterrado na areia, nós vivemos dentro de um iglu de gelo. O ser humano vive na floresta em cima de uma árvore e vive dentro d'água em cima de uma palafita. Que outro animal consegue fazer isso? Que outro ser consegue fazer isso? Nenhum, meu irmão. Então, essa capacidade de adaptação que o ser humano tem me leva pelo menos à perspectiva de que nós temos condições de sobreviver a momentos como este, porque já enfrentamos momentos muito ruins na história da humanidade. Isso pensando apenas na história da humanidade. Se você olhar, por exemplo, para a Idade Média, você vai encontrar em 1348 a famosa peste negra. A peste negra foi o quê? A peste negra foi uma peste bubônica que chegou na pulga dos ratos. Os ratos que vinham lá do Mar Negro, eles desceram na Itália, começou na Itália praticamente, né? E eles começaram a contaminar as pessoas. Leclerc, as pessoas morriam em 2 dias. 2 dias depois de picado.
a pessoa morria em 2 dias. Era 2 dias, morreu. Então, quando começava a aparecer aqueles bulbos, né, aquelas bolhas na pele, a pessoa sabia que tinha 2 dias de vida. Não tinha cura, ninguém sabia como a peste vinha, ninguém sabia de onde ela vinha, se ela vinha pelo ar, se ela vinha pelo chão, o que era aquilo, e as pessoas começavam a morrer aos montes. E morreram tantas pessoas na Europa, Leclerc, que a Europa ficou esvaziada. A gente estima que 1/3 da população da Europa morreu com a peste negra em 1348, Leclerc. Grave essa data. Naquele ano, cidades ficaram esvaziadas. Cidades terminaram a peste com ninguém dentro da cidade vivo, todo mundo morreu. Teve mosteiro que morreu todos os monges. Teve fazenda daqueles latifúndios, os senhores, que não sobreviveu ninguém. Morreu o senhor, a esposa, a família, morreu todos os servos, todo mundo morreu. Depois da peste, a terra estava vazia. Ninguém nem para cultivar a terra, meu irmão. Então imagina a população da Europa passando por isso. E olha para agora, para nós aqui nesse momento, vivendo a pandemia do Covid-19 e achando que o mundo vai acabar com o Covid-19. Mas não vai, meu irmão. Não é isso que vai destruir a humanidade, não. Se você olhar para outros fenômenos, a gente consegue perceber que, enquanto humanidade, levamos um monte de pancadas durante a história e conseguimos nos adaptar. Este fenômeno agora, realmente, ele provocou aí aquilo que nós estamos chamando de quarentena, o isolamento social, e nós não estamos acostumados a isso. Não estamos acostumados a viver sozinhos, isolados. É muito difícil para nós hoje. Agora eu te pergunto, vamos sobreviver a isso? Vamos. Nós vamos nos adaptar a isso? Vamos. Porque Deus plantou dentro de cada um de nós uma capacidade de adaptação impressionante. Nós nos adaptamos. Agora eu vou fazer uma abordagem agora para dentro da igreja. Isso pensando em antropologia e em humanidade. Sim. Olha para o crente. Olha para a igreja do Senhor. Veja momentos da história da igreja terríveis, como o 2º século, em que ela enfrentou a perseguição. Os romanos matavam os crentes pelo simples fato de eles serem crentes em Cristo Jesus. Crente morria degolado, decapitado, crente morria queimado na fogueira, crente era jogado aos leões, crente virava tocha para iluminar as cidades. E não sobrevivemos, enquanto crentes, à perseguição romana? Quando chegou o próprio livro de Apocalipse é dada a revelação em função desse momento de dificuldade da igreja. Exatamente. Quando chegamos lá no final do século III, na última perseguição, a perseguição de Diocleciano, a quantidade de crentes que morreram foi tão grande que até hoje os estudiosos estão tentando levantar dados e números para saber quantos cristãos morreram. Mas muito mesmo, meu querido irmão. Um número enorme, gigantesco de crentes morreram ali na perseguição de Diocleciano. Não acabamos. Sobrevivemos a isso. Então, eu quero entender que, enquanto cristãos sobrevivemos a muitas perseguições, enquanto humanidade sobrevivemos a muitas dificuldades, então não vai ser a pandemia, não vai ser o Covid que vai acabar com a gente. Nós temos que nos adaptar. E a adaptação passa por esses mecanismos aqui. Eu estou conversando com você pelo telefone. Se não fosse isso, eu estaria conversando contigo em outro momento, em outro contexto, mas agora nós nos adaptamos. Né? Eu preciso aprender a usar novas estratégias de comunicação, eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas de outro jeito, de outras maneiras. Verdade. E isso em função desse novo momento, que é o momento pós-pandemia. Mas você acha que esse olhar fatalista, essa sensação de morte que as pessoas têm, de fim, isso é resultado de quê? Isso da história, desse momento líquido que a gente vive, né, que o Bauman falou, onde os nossos valores estão se derretendo, ainda é a influência do iluminismo. Da onde vem isso? Ou as nossas comunidades de fé estão falhando em transmitir o bom ensinamento bíblico que dá força para perseverar nesses momentos? Tem muito a ver com uma fase anterior a essa, né, que é a fase de crescimento do mundo evangélico. Os evangélicos no Brasil, a igreja evangélica no Brasil não sofre perseguição, os evangélicos têm toda a autonomia para desenvolver a sua atividade. Se em algum momento na história do Brasil, por exemplo, você tinha algum tipo de discriminação por ser evangélico, agora não sofre mais nada. E aí, nesse momento em que é tão fácil ser evangélico, você pega uma pandemia como essa, joga todo mundo dentro de casa, você não pode mais cultuar, não pode ir para a sua igreja, não pode mais abraçar o irmão. E entenda, Leclerc,
o relacionamento de igreja demanda isso, demanda convívio, demanda interação. Se você separa as pessoas, elas tendem a igual brasa, esfriar. Então, veja a loucura que é. Para a gente manter a comunhão, para manter acesa a paixão, para manter a igreja em movimento, eu preciso estar perto um do outro. A pandemia nos afastou. Como é que eu vou manter acesa a chama se eu estou distante do meu irmão, se eu estou longe dele? Então eu preciso criar mecanismos para isso. A igreja, ela vivia, então, esta fase, né, de reuniões e mais reuniões. Se você não tem uma comunidade assim, eu conheço um monte que é assim. As igrejas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem reunião, porque eles querem encontrar momentos para estarem juntos, e isso é uma estratégia de aquecimento, é uma estratégia de desenvolvimento, estratégia de crescimento. E agora, como vamos fazer isso? As pessoas estão distantes umas das outras. Então, esse estranhamento do ser cristão na atualidade produz aí a necessidade de refletir, de reflexão. Mais do que isso, Leclerc, a questão não é apenas a questão de reflexão, é uma questão de conviver com a pressão das enfermidades, a pressão da morte. Num texto em que o cristianismo também era muito ufanista. O que tinha de crente dizendo que vencia a morte com a oração, basta ter fé que não adoece, Deus vai me dar se eu pedir com fé. E aí, de repente, vem a doença... Isso foi propagado em larga escala, né? Então, aí vem a doença e começa a cortar o pescoço de um irmão do lado, a matar não sei quem, e um parente morre ali. E aí você percebe que a teologia ufanista, do venço com o meu pensamento positivo, a minha oração tem poder, essa teologia não consegue resolver o problema. Não se sustenta. Aí vem a enfermidade, vem o vírus, e o crente, porque ele tem essa teologia meio fragilizada, o resultado disso aí é a tristeza, a depressão. Ele precisa refletir sobre quem é o Deus que ele serve, né? E aí o Deus dele era muito pequenininho para fazer com que ele enfrentasse a pandemia de cabeça erguida, né? Vem a perseguição e ele começa a questionar a fé dele. Nessas últimas semanas, a gente conversou com um monte de gente de diferentes linhas confessionais, né? Então, diferentes perspectivas. Tem gente que acha que tudo vai mudar daqui para frente, que nada vai ser como antes, que muitas dessas comunidades de fé que você citou aí, ufanistas, triunfalistas, vão desaparecer, que as grandes igrejas que apostavam nesse modelo performático de culto vão desaparecer, e que a gente vai voltar a ter um ambiente mais acolhedor, tal. Outras pessoas, outros teólogos, pastores, líderes acham que não, que é muito pouco tempo, que nada vai mudar. Até numa live recente foi citada a Primeira Guerra Mundial, e da Primeira Guerra Mundial para a Segunda nada mudou, só piorou. Houve um retrocesso no mundo do cristianismo, no meio das comunidades. Então, a gente tem diferentes pontos de vista para a mesma realidade. Como é que você vê, professor? O que o senhor acha? Então, eu acho que o período vai produzir mudanças, sim. Mas as mudanças não serão significativas a ponto de desaparecer com igrejas e comunidades. O que vai acontecer é que estas igrejas e comunidades, elas não farão mais do mesmo jeito. As igrejas, elas farão diferente algumas coisas. Algumas coisas muito práticas vão mudar. Eu vou te dar um exemplo aqui, no campo da praxis, tá? Igrejas que dependiam da presença dos irmãos para recolher os dízimos. E agora, sem a presença dos irmãos, preciso encontrar outras estratégias para recolher os dízimos. E existem outras estratégias. Estratégias como depósitos, estratégias como transferências, estratégias como bancos pela internet. Estratégias essas que já estavam à disposição dos crentes e das igrejas há muito tempo. As igrejas e os crentes, de repente, não usavam. A partir desse momento, foi preciso abrir esses canais de relacionamento com o banco, de relacionamento com o tesoureiro da igreja para fazer as transferências. E veja, e surge uma nova forma de captar recursos, né? Então, não precisa mais da presença contínua do crente lá em 3, 4, 5 cultos por domingo
para que a igreja levante as ofertas, porque isso pode ser feito por meios eletrônicos. Eu estou te dando apenas um exemplo muito banal, Sim, simples e entendi. corriqueiro, para mostrar para você que as igrejas elas vão mudar nas suas estratégias. As Vou estratégias aprender. as estratégias de criação de laços, por exemplo, né? As estratégias de criação de laços vão mudar. As estratégias de reuniões. Vamos imaginar o seguinte: nós precisávamos, para fazer algumas reuniões, algumas de presença, de quórum, de tantas pessoas, e às vezes as pessoas tinham que vir de longe para algumas reuniões. Nós moramos aqui no Rio de Janeiro, a Grande Rio, os deslocamentos às vezes é muito demorado, né? Então você sai de uma ponta da cidade para ir para outra, você vai levar 1h30 para chegar numa reunião Verdade. administrativa da igreja. Essas reuniões administrativas podem ser pela internet, faz pelo Zoom, não tem que deslocar ninguém para fazer reunião administrativa. Eu estou fazendo isso agora para dar as aulas no seminário, eu estou fazendo isso para fazer as reuniões. E uma coisa que eu percebi, Leclerc, é que aquelas reuniões que eu fazia com o meu NDE, que é o núcleo docente, né, formado por um grupo pequeno de professores, é um colegiado. O professor tinha que se deslocar 1 hora para chegar no seminário. Ele chegava lá estressado do trânsito, sentava na reunião, e aí ele participava da reunião. Depois de terminar a reunião, voltava para casa, mais 1 hora para voltar para casa. Agora eu faço as reuniões pela internet, eu faço a reunião ou usando o Microsoft Teams ou usando o Zoom. O camarada não tem que se deslocar para ir para a reunião. A reunião é muito mais produtiva do que ela Verdade. era antes, tendo deslocamento, tendo que estar todo mundo numa sala presencialmente. A reunião é muito mais produtiva à distância. Eu estou te dando um exemplo concreto de coisas que podem mudar. Isso quer dizer o seguinte: quando terminar a pandemia, talvez a gente nem faça mais reuniões de colegiado presenciais. A gente vai fazer reunião de colegiado sempre usando as estratégias eletrônicas. Porque eu não preciso tirar o professor de casa para participar de uma reunião como essa. Eu faço por mecanismos eletrônicos. Pensando na igreja, eu imagino que algo semelhante deve acontecer. A igreja vai criar novos instrumentos de relacionamento. A igreja vai se relacionar com a sua membresia de forma distinta. Pastores que nunca usaram a internet para comunicar-se com suas ovelhas, agora vão usar, porque já estão usando. Ele tinha que visitar a ovelha dele, Leclerc. Ele tinha que sair de casa, tirar o carro da garagem, enfrentar engarrafamento para visitar a ovelha. E agora ele pode fazer isso usando o Facebook. E ele percebe, de repente, que o efeito é o mesmo. E até melhor. Ou melhor, às vezes, né? Às vezes Porque melhor, menos né? desgaste, né? Menos desgaste, mais informal. Então, ele pode fazer o trabalho de visitação e de aconselhamento do gabinete pastoral dele. Isso vai criar aí condições para ele usar o tempo dele com mais eficiência, né? Talvez para preparar melhor os sermões, porque ele vai gastar menos tempo no trânsito e vai fazer todo o trabalho de visita e de aconselhamento usando a internet. Então, entenda que isso não vai... eu acho que isso não vai desaparecer com a igreja, isso não vai desaparecer com comunidades. O que vai acontecer, na verdade, é que essas igrejas e essas comunidades, após a pandemia, elas terão aprendido novas formas de relacionamento. E isso vai produzir efeitos. Isso vai produzir efeitos, sim, na igreja, tá? Mas eu não creio que isso vai desaparecer com igrejas. Não é para isso que a pandemia vai servir para as igrejas no final das contas. Mas assim, professor, eu concordo 100% com você, até porque eu já venho nessa vibe de tecnologia há mais tempo, provavelmente você também. Mas assim, vamos tentar ponderar. Uma coisa é um estado crítico, inesperado, meio que imposto, né, entre aspas, que é a pandemia, que te obriga a mudar a maneira de fazer. Outra coisa depois é você ter que decidir, né, tomar decisões objetivas em mudar a maneira de fazer. Porque isso exige uma mudança de pensamento, né, de paradigma. Isso eu acho que as lideranças mais... será que eles não vão aproveitar quando acabar para retornar a ser como era? Você acha que vai ter aderência, né? Vai ter adesão, vai ter pega nessa mudança? Eu creio que sim. Porque mesmo as igrejas mais tradicionais, neste momento, estão fazendo cultos pela internet. Igrejas tradicionais que não tinham nem gravação de culto, igrejas que tudo funcionava ali presencialmente, nada funcionava de forma eletrônica, a igreja não tinha nem homepage, né? Tinha nada. Tinha nada. Agora os cultos estão acontecendo pelo Facebook,
o culto vai para o YouTube, os pastores estão aprendendo a usar a tecnologia, e mesmo que eles não dominem a tecnologia, alguém da igreja domina para ele, alguém da igreja ensina o camarada a usar, e aí ele agora pode pregar para grupos que antes precisavam estar na frente dele. Em algumas situações, Leclerc, pastores antes pregavam para grupos de 50, 70 pessoas, agora estão pregando para grupos de 150, 200 pessoas. Verdade. E o que eles percebem é que depois que termina o culto, como o sermão dele fica lá no Facebook ou fica lá no YouTube, outras 100, 150 pessoas podem ver o culto e assistir a mensagem dele. Então ele tem um alcance muito maior do que antes ele tinha presencialmente. Verdade. A voz dele está atingindo grupos que antes não atingia. E isso está iluminando o olhar desses pastores. Eles não estão perdendo nada com isso. Eles estão ganhando com isso. E eu creio, então, que eles não vão sair menores da pandemia. Eles vão sair maiores da pandemia. Porque agora eles vão estar capacitados, instrumentalizados para fazer o que eles faziam antes e mais alguma coisa. E o que eles faziam antes não vai desaparecer. Se você imaginar comigo aqui agora, pensa comigo aqui. Eu sei que os cultos em Niterói estão voltando paulatinamente, porque o prefeito está liberando sob certas circunstâncias, tá? Mas imagina que a pandemia termina no final de junho e em julho as igrejas estejam liberadas para fazer o que elas quiserem fazer, ou seja, sem restrição alguma. Olha só, é uma hipótese, tá? Imagina que em junho chega a vacina, todo mundo volta à normalidade. Olha só, eu quero crer contigo. Estou usando aqui uma imaginação nesse momento aqui. O que vai acontecer em julho, meu irmão, é que as igrejas vão transbordar. Esse povo está com muita saudade, esse povo está doido para sair de casa, para fazer qualquer coisa, quanto mais a igreja, Leclerc. Se abrir um shopping center do lado, o shopping center vai ter gente caindo pelas janelas, de tanta gente querendo entrar naquele negócio ali. Concordo. Quando abrir as praças públicas, as praças vão ficar cheias. Quando abrir os cinemas, vai ter fila gigantesca para pegar um filme. Quando abrir as academias, vai ter gente na fila para entrar na academia. Quando abrir as igrejas, Leclerc, o que vai ter de gente na porta querendo entrar não é brincadeira. Não vai ter lugar para estacionamento dentro do estacionamento da igreja. No momento inicial, vai ferver de gente, porque o povo está com vontade, o povo está com saudade. Gente que nem ia à igreja, agora quer ir. É uma possibilidade. A lógica é o seguinte, você não pode fazer, você tem vontade de fazer. Você pode fazer, não estou com tanta vontade assim, né? Não sei se você conhece a história da roça lá, eu sou da roça do meu interior, e eu vou te contar uma história que na roça é muito comum. Da onde? Roça da onde? Interior de onde? Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Legal, então, de que cidade? A cidade é pequenininha, Mantena é a cidade. A cidade é pequenininha, tá, Leclerc? Olha só, nós estamos andando pela cidade, a gente sai da cidade e entra na zona rural da cidade. Zona rural tem plantações na beira da estrada. Então, você está passando com o seu carro ou com a sua bicicleta, a moto ou cavalo, qualquer coisa que seja que você estiver usando para andar lá na roça. E aí você percebe que o milho está dobrando para dentro da estrada, a plantação está com o galho dobrando para em cima da estrada. E normalmente as pessoas não ligam para isso. Porque é tanto milho assim, o cara nem liga, né? E aí o milho está quase caindo em cima do seu carro e você passa por ele. Agora, se alguém resolver colocar uma placa, assim, ó, proibido pegar milho, sabe o que vai acontecer? Todo mundo você pega. Vai parar o carro, vai descer do carro e vai pegar o milho e colocar no porta-malas do carro e vai sair. Se ele colocar a placa, as pessoas param e pegam. Se ele não coloca nada, ninguém liga, meu irmão. Todo mundo passa por ali. Se ele colocar uma placa assim, proibido pegar manga, as pessoas param para pegar. Proibido pescar, as pessoas param para pescar. Se não coloca nada, as pessoas vão embora. Então é mais ou menos isso. O ser humano ele tem vontade de fazer o que ele não pode fazer. Você me compreende aqui, Leclerc? Isso aqui é apologia bíblica mesmo, né? Isso é conceito de pecado mesmo, né? O ser humano tem vontade de fazer aquilo que ele não pode fazer. Isso é próprio da natureza humana, né? Nesse sentido, então veja só aqui, ó. Olha só. Nós não podemos ir à igreja. Está todo mundo com vontade de ir à igreja, meu irmão. Mesmo quem não ia à igreja. Aquele indivíduo que só ia de vez em quando, ele está com uma vontade tremenda de ir na igreja. Então, quando liberar, Leclerc, o que vai acontecer? Nossa, meu irmão, ele vai sair correndo. Primeiro culto, vai estar na fila para entrar. Então, eu imagino isso, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, Leclerc, mas a minha perspectiva é de que não vai mudar muita coisa para as comunidades presenciais, não. Os pastores, a liderança,
é que vão receber novos instrumentos de relacionamento com as suas comunidades. Entendi. Não, vale o olhar, é isso mesmo. A gente está aqui no exercício do pensamento tentando entender o que vai acontecer. É quase um exercício de futurologia. É mais ou menos isso, né? Agora, isso com relação às comunidades. Com relação aos membros, aos cristãos, mesma coisa. Há líderes que acham que vai acontecer isso que você falou, que vai haver uma busca, uma intensidade. Há outros que acham que vai aumentar o número de desigrejados, porque da mesma forma que os pastores estão descobrindo que podem fazer as coisas de outra forma, muitos cristãos também estão descobrindo que podem assistir os cultos, fazer as coisas também sem se deslocar. Você deu o exemplo da reunião, eu poderia dar o exemplo dos grupos pequenos, né? Você, para poder montar um grupo pequeno, todo mundo se deslocar para uma casa e montar um grupo pequeno pelo Zoom, né? Você bota 10 pessoas numa casa, bota 50 pessoas numa sala na internet, né? A gente até que não ia no grupo pode ir. Então essa é uma perspectiva. Okay, e aí eu queria ouvir a sua opinião. Então, mas veja só, nesse caso aí, esse cara não é desigrejado. Ele não é desigrejado. Ele só não está indo presencialmente à igreja. Mas ele está assistindo o culto pela internet, ele está ouvindo a pregação de um pastor X ou Y. O que pode acontecer, talvez, é o aumento desse crente que era o crente... eu vou usar a palavra, eu acho que eu não gosto muito dela, mas por falta de uma outra melhor, igreja em casa. Essa expressão da igreja em casa, tá? Ele está em casa, na hora do culto, ele liga a TV dele e conecta. Antes era a TV, correto? Ele ligava a TV e assistia o culto lá da igreja. Verdade. Agora ele vai ligar o celular dele e assistir o culto. Ele pode escolher, Leclerc. Ele pode assistir o culto de um pastor aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife. Ele pode assistir o culto daquele pastor famoso lá de Vitória do Espírito Santo, aquele pastor presbiteriano, que eu esqueci o nome dele agora. Hernandes Dias Lopes. Isso, olha só. O cara diz, eu não vou assistir o meu pastor, não. Eu vou assistir Hernandes Dias Lopes pregar. Ele pode. Ele vai lá no celular dele e ele assiste a live do Hernandes Dias Lopes, o sermão do Hernandes Dias Lopes, né? E não, eu quero assistir hoje de Augusto Nicodemos. Ele vai lá, ver onde Augusto está. Eu vou assistir aqui o pastor fulano e tal. E aí, nesse sentido, eu acho que ele não é desigrejado, não, Leclerc. Ele não é desigrejado. Ele só não tem o vínculo presencial com o pastor X ou Y. Mas ele não é desigrejado. Aconteceu um fenômeno aqui, não sei se você ficou sabendo, de algumas igrejas do Rio de Janeiro que já estão promovendo batismo de pessoas que nunca vieram presencialmente à igreja. Fiquei sabendo de uma igreja aqui no Rio de Janeiro que batizou uma irmã de Minas Gerais. Esta irmã nunca veio ao Rio, assiste os cultos todos pela internet, e ela foi batizada na casa dela lá. Talvez ela nunca venha à igreja presencialmente, ela vai ser membro virtual. Olha só, é uma categoria nova. Mas eu não entendo esta irmã como desigrejada. Ela só não está vinculada presencialmente a uma igreja. Ela pode dar o dízimo dela sem sair de casa, meu irmão. Isso dá um debate bacana, né? Dá sim, porque nesse sentido aí, não é desigrejado. Desigrejado é aquele que desistiu da igreja. Desigrejado é aquele que já foi membro de uma igreja e agora não quer ser membro de igreja nenhuma. Agora, se o indivíduo está vinculado virtualmente a uma igreja, assistindo os cultos, membro de uma igreja à distância, como essa irmã, né? De um estado, mas membro de uma igreja de outro estado, ela está se relacionando com a igreja por meio dos cultos, por meio dos canais de comunicação da igreja. Ela está sendo, inclusive, pastoreada. O pastor liga para ela, o pastor conversa com ela pelo Facebook. O que está faltando aqui? Não está faltando nada, né? Ela tem, então, os laços com a igreja. Só é uma nova forma de fazer, exatamente. Exatamente. Eu acho que, nesse caso, não estamos falando de desigrejados. E aí eu acho que, eu concordo com você, pode ser que essa categoria de crente cresça nesse momento. Pessoas que estão com dificuldade de sair, não querem sair, ou simplesmente entendem que é mais confortável para elas celebrar e cultuar numa igreja sem precisar ir presencialmente lá. Ela não vai ser uma desigrejada. Ela vai continuar celebrando, mas da sala dela. E não lá sentado no banco do pastor.
Pode ser uma categoria nova de crente, Leclerc, mas eu acho que esse crente não é um desigrejado. Entendi, professor. Agora, pensando na questão da teologia, outra outra situação que surgiu, né? Muita gente foi resistente durante muito tempo à tecnologia, né? Os próprios professores, né? Muitos professores agora estão sofrendo, não só nos seminários, mas nas universidades, para se adaptar a esse modelo remoto. Então, na verdade, a pandemia pegou muitas comunidades e muitas escolas, muitos seminários, faculdades completamente despreparados, né, tecnologicamente para isso. Então, você acha que vai mudar? Você acha que agora vai haver um investimento maior em tecnologia, formação, plataforma? Porque uma coisa interessante desse fenômeno, não sei se você concorda comigo, é que o meio mudou, você está dando aula pelo Zoom ou pelo Team, mas ainda é a mesma forma de dar aula, ainda é o cara falando lá, né? Sim, porque, na verdade, teria que ter um outro modelo também, diferenciado, né? Então, híbrido. Nós temos o outro modelo, que é o ensino à distância. Só que o ensino à distância não é esse formato que eu estou usando agora. Eu estou usando esse formato, Leclerc, com os meus alunos presenciais. Sim. A aula por videoconferência é para o meu aluno presencial. Nós temos o ensino à distância. E para o ensino à distância, o formato é outro. A aula não se dá por meios sincrônicos, e sim por meios diacrônicos. Sincrônico é o professor e o aluno ao mesmo tempo numa sala de conferência. Diacrônico é o professor que grava a aula e constrói textos e interage com os alunos diacronicamente, em outros horários, e não no mesmo horário. O aluno entra no horário que quer, responde no horário que quer, lê no horário que quer, vê no horário que quer, e o professor idem. Então, o EAD é isso. O EAD não depende de sincronia. A aula que eu estou ministrando aos meus alunos nesse momento é porque são os meus alunos presenciais. Quando terminar a pandemia, todo mundo volta para a sala de aula. Agora, o meu EAD continua. Eu tenho um curso de EAD, nós temos cursos aprovados por EAD, e o EAD vai continuar funcionando no formato dele, né? Diacronicamente, tá? Que é uma outra estratégia de ensino. E concordo com você. O que nós fazemos nesse momento com o nosso aluno não é EAD. A videoconferência não é EAD porque a aula é sincronicamente, tá? Por meios sincrônicos. Eu queria lembrar você o seguinte, Leclerc. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 1992. Quando eu cheguei aqui em 92, ninguém tinha celular. Celular era um negócio que a gente só conhecia da televisão. A gente via os filmes e assistindo os filmes, nós vimos o James Bond usando um celular que era o tamanho de uma caixa de sapato, né? Ele puxava uma antena assim, que parecia uma antena de rádio, né? E aí ele falava, era isso. Ninguém tinha celular. Quando eu terminei o meu curso, em 95, eu fui pastorear uma igreja, e lá um irmão da igreja tinha um celular. Também era enorme assim, né? Era um flip que abria, era grandão assim, você colocava de um lado da orelha, aparecia do outro lado, e era grande. A conta telefônica era um absurdo, rapaz. Você pagava um dinheirão para poder falar um minutinho só. Ele era o único membro da igreja que tinha celular. Um único membro da igreja que tinha celular. Cada membro da igreja tem 2, meu irmão. Você tem membro da igreja que tem 3 celulares, números diferentes, um para cada operadora. E os caras compram celular hoje, trocam celular mais do que troca de roupa. Né? Eu quero que você imagine comigo o seguinte, isso mudou em quanto tempo? Em uma geração. Em uma geração mudou. Verdade. Nós não temos nenhuma dificuldade em fazer isso, essa adaptação. E eu quero olhar um pouco mais com você na questão na analogia do celular que eu usei aqui. Ó, olha só. Os celulares daquela época só falavam, Leclerc. Mais nada. Mais nada. E eu lembro que quando apareceu o primeiro celular que falava e fazia mais alguma coisa, ele falava e tirava fotos em uma resolução boa, eu reclamava com o pessoal à minha volta dizendo, para que fazer um celular com essas coisas? Celular só serve para falar. Se eu quiser tirar foto, eu compro uma máquina fotográfica. Olha que besteira que eu falava na época. Agora, meu irmão, eu uso o meu celular para fazer meus vídeos, para falar, para usar a internet, para mandar meus e-mails, para fazer minhas reuniões, minhas videoconferências, para falar com você. Tudo usando uma única plataformazinha eletrônica chamada, né, celular, que tem tudo ali dentro. E eu faço tudo nela, menos falar ao telefone, meu irmão. Ninguém mais fala ao telefone no celular. Concorda comigo?
Concordo. Se eu receber uma ligação, se alguém me ligar no celular, sabe o que que é? É alguém tentando me vender algum produto. É cartão de crédito, é alguém de telemarketing. Ninguém me liga no celular. As pessoas mandam um zap Verdade. no celular. Isso quer dizer que nós estamos avançando, meu irmão. E a mesma coisa que está acontecendo conosco enquanto sociedade, acontece com as igrejas, com as lideranças. É um processo contínuo. Não dá para parar nesse processo. Então, o que acontece com as igrejas nesse instante é que elas estão fazendo um avanço sob pressão. É isso. Elas estão sendo pressionadas para avançar. Né? E aí, igrejas que talvez fizessem isso em Tô 5, 6 anos, travadinha. estão tendo que fazer isso em 1 mês, 2 meses. Entendi. Mas eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá? Então é Também, isso, também tô sabe? te Eu acho que vendo. essa reflexão que eu fiz para você aqui é o seguinte: não dá para lutar contra isso. Esse é o processo de desenvolvimento das sociedades e do aparato tecnológico e cultural das sociedades. Desde que as sociedades ocidentais entraram na industrialização, esse processo é contínuo e veloz. Desde a Inglaterra, com as primeiras máquinas lá a vapor, meu irmão, até agora, esse processo não para. Mas não para mesmo, Verdade, Leclerc. Eu estou verdade, dormindo e tem um engenheiro em algum lugar do planeta inventando uma coisa nova. Esse verdade. processo não tem como voltar atrás. E ele nos empurra para frente. Né? Então, acho que nesse caso, não dá para fugir disso, não. Então tem que se adequar, né? O mais rápido possível. Exatamente. Tem que se adequar. É. Legal, professor. Como é que está sendo a reação dos alunos do Batista do Sul? O pessoal tem alguns seminários que a experiência dos alunos é de muito sofrimento, muita gente ansiosa. Como é que você tem visto o comportamento, já que você está trabalhando agora na área de ciência, de teologia e saúde, né? Religião e saúde? Isso. Uhum. Como é que o pessoal está se comportando, o pessoal que você tem tido contato, como é que tem sido o comportamento diante da realidade? Tem pessoas realmente, Leclerc, que têm mais dificuldade de enfrentar o isolamento, alguns têm mais dificuldade com a tecnologia, e tudo é muito sofrido, né? Ter uma aula pelo celular é sofrimento, não conseguir encontrar o colega presencialmente é sofrimento, isso tudo é muito sofrido. Agora tem outros colegas que tiram isso de letra. Então eu entendo eu acho que a maioria dos alunos, porque é um grupo muito jovem, né? Você tem pessoas de diversas idades, mas a maioria é jovem. Esse grupo jovem está conseguindo trabalhar com as tecnologias, ter as aulas por videoconferência, já fazia reuniões por WhatsApp antes com frequência. Então, ter uma aula usando o Microsoft Teams, que é a ferramenta que nós estamos usando aqui agora, para eles acaba sendo natural, né? É verdade. Alguns têm mais dificuldade. Então, nós temos alguns que estão sofrendo mais, alguns que estão com problemas emocionais para passar por isso, mas é minoria, tá? Alguns chegaram a trancar porque disseram que não tinham condições, por recursos tecnológicos mesmo, né? Talvez, eu tenho alunos, por exemplo, que moram em lugar que não chega a internet a cabo. Não chega a internet que não seja 3G. E o 3G é muito ruim nessas localidades. Eles têm que sair de casa para poder pegar alguma conexão. Então não tem como estudar desse jeito, né? Então são alunos que têm dificuldade mesmo. Mas não é um grupo grande, são poucos alunos. E aí eles tiveram que trancar o curso. Então houve um pequeno grupo que não conseguiu continuar conosco, teve que trancar, mas a maioria continuou. Está tendo aula aqui, inclusive quando eu falo com você, o pessoal está tendo aula. A aula está acontecendo, alunos estão conversando. E como eu tenho na parte superior da minha tela mensagem dos alunos aparecendo, enquanto eu falo com você, de vez em quando eu vejo um conversando lá em cima sobre uma aula, sobre uma questão de um professor, alguém pedindo prazo para a prova. Estou vendo essas coisas todas aqui em cima passar enquanto eu falo contigo. As aulas estão acontecendo, né? Então, alguns sofrem, mas outros vão conseguir sobreviver a isso, ter suas provas, terminar o semestre. Mas a nossa grande expectativa... A vida não para, né, mestre? Não para, não. A grande expectativa é que depois que terminar, todo mundo volte, né, para as instâncias anteriores. Alguns alunos por EAD, mas a maioria dos nossos alunos nesse momento ainda é presencial.
Legal. A gente não tem perspectiva, né? Vários projetos devem ter sido interrompidos momentaneamente, acredito, né? Da Batista do Sul, mas a nossa expectativa é que o mais rápido possível retorne e continue sendo essa casa de excelência em teologia, como sempre foi. É verdade. Então, eu acho que os alunos vão conseguir chegar até o final do semestre. Nós esperamos que terminemos o semestre presencialmente, mas esperar é diferente de realidade, né? Então, eu tenho a expectativa e o desejo de terminar o semestre com eles na minha frente. Mas não sei, depende de instâncias governamentais, o governador tem que liberar, o prefeito tem que liberar. Nós temos que ter autonomia, liberdade dessas instâncias para poder voltar. Não dá para voltar desse jeito, né? Então, quando eles autorizarem a volta, aí nós vamos pensar em voltar e vão levar os alunos de volta para a sala de aula. E o EAD talvez até ganhe com isso, né? Por causa desse período de EAD, talvez no segundo semestre eu tenha um número maior de alunos EAD, porque eles perceberam que é possível fazer o estudo por EAD. Mas eu lembro a vocês aquilo que eu disse agora há pouco, né? EAD é diferente do formato que nós estamos adotando, que é o formato de videoconferência. É diferente. Tá bom, professor. Chegamos no final. Quero te agradecer por ter dado essa palhinha. Uma aula para quem assistiu, aula de história, aula de ciência, aula de teologia. Bom pra caramba. Agradecer a gentileza de ter aceitado o convite. Espero que logo a gente possa estar junto, como estivemos recentemente no congresso lá do Batista do Sul, que foi ótimo. Estaremos sim, meu irmão. A gente aguarda com expectativa isso. Um abraço. Tá bom? Obrigado, querido. Valeu. Tchau, tchau.